Dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoar a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia. Te agradeço pelo teu amor nas nossas vidas. Te agradeço pela graça derramada sobre nós todas as manhãs. O Senhor é bom e a sua bondade nos alcança todos os dias da nossa vida. E eu agradeço, Senhor, porque o Senhor, mesmo sem merecermos, o Senhor permanece, persevera ao nosso lado, derramando sempre ali tudo que a gente precisa. Que nós possamos entender que tudo que o Senhor derrama sobre a nossa vida é para que nós transbordemos na vida do outro também. Porque isso nos direciona para os milagres que muitas vezes temos buscado e temos esperado. E às vezes sem fazer nada, sem agir nada, achando e esperando que algo extraordinário aconteça. Obrigada porque o Senhor hoje tem um entendimento para nos levar na direção da generosidade na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, me deixe ser útil na vida deles. Permita, Deus, que eu seja útil. Em nome de Jesus, que se eu falar ou me expressar de maneira equivocada, que o Senhor Espírito Santo complete essa palavra no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Elisama. Obrigada pela presença. Chácara São Pedro, obrigada. Romero Alves, bom dia. Brigadeiria, bom dia. Cacá, seja bem-vindo. Lísia Soares, bom dia. Não consigo. Amorim, vou falar só o que eu tô entendendo, tá, gente? Terezinha, bom dia. Patrícia, bom dia. Sejam bem-vindos. Cícera, obrigada pela presença, querida. Seja bem-vinda. Marlene, obrigada por curtir a live. Compartilhe. Aproveita esse momento que eu tô falando os nomes aqui. Vai compartilhando a live com alguém. Oi, Helena. Obrigada, querida. Helena Teixeira, Marlene, Denise Santos. Obrigada pela presença. Temos também Clenilda. Obrigada. Alegria. Bom dia, Denise, José, Mara, muito obrigada. Oi, José Maurício, obrigada pela presença. Na minha igreja está tendo uma série de mensagens que fala sobre generosidade. E hoje eu acordei com esse tema na cabeça, pensando em generosidade. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre generosidade. Em 2 Coríntios 9:8, Paulo escreve para a igreja de Corinto, incentivando eles a ajudarem os cristãos de uma outra cidade, acho que de Judá, os cristãos que estavam precisando de ajuda, né? E aí ele estava ali incentivando os irmãos a serem generosos, a transbordar na vida de outras pessoas. E aqui em 2 Coríntios 9:8 fala assim: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então fala que Deus é poderoso para acrescentar toda a graça. Então nós temos graça suficiente para viver nossa vida, suficiente para viver nossa história. Só que ele acrescenta essa graça, ele aumenta essa graça que nós temos, que supre as nossas necessidades, ele aumenta essa graça, ele acrescenta para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo que nós temos para suprir nossa necessidade, a gente transborde em toda boa obra. Transbordar o quê? Ter o suficiente e a mais para ajudar o outro, para atingir a vida do outro. E aqui em nenhum momento fala assim: Deus vai acrescentar a sua conta bancária, Deus vai te dar uma sorte para você ganhar aí num jogo e você vai ter muito dinheiro para ajudar muitas pessoas. Aqui está dizendo assim: vai ser acrescentada toda a graça sobre você. Deus derrama habilidades, Deus derrama capacidades. Deus pode também te dar um transbordar financeiro também, por que não? Generosidade também é dinheiro, mas não é só dinheiro. Porque o dinheiro representa uma parte da generosidade. E aqui está falando em todas as coisas. O dinheiro não representa todas as coisas. Tem coisas que o dinheiro nem consegue pagar, o tanto porque é graça. E graça não é um favor imerecido. Graça é algo que não se paga com dinheiro, né?
Então fala que Deus tem graça para acrescentar tudo que você já tem quando você transborda, quando é necessário que você ajude alguém, quando é necessário que você seja suporte na vida de alguém. Deus aumenta o que você já tem para que seja transbordado na vida do outro. E em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, você pode transbordar em toda boa obra. Sabe, a generosidade, ela não é só dinheiro. A generosidade é sobre um coração disposto e confiante de que Deus é a fonte que supre toda e qualquer necessidade sua em todo e qualquer tempo. E quando vem esse suprimento de necessidade, vem uma graça que faz transbordar o que você tem na mão para que você transborde na vida do outro. Então, a generosidade, ela não é uma abundância de recursos, ela é abundância de graça. Então, porque muitas vezes fala assim, olha, se eu ganhar na loteria, eu vou ajudar muita gente. Não vai não, gente. Não vai não. Sinto muito. Se você não ajuda com o que você tem hoje, o dia que você tiver muito, você não vai ajudar, não. Isso não funciona assim. Porque a palavra de Deus fala que aquele que ele é fiel no pouco, ele será fiel no muito. Aquele que é infiel no pouco, não será fiel no muito. Isso é uma... a palavra de Deus afirma isso, mas é uma coisa que a gente vê. Eu já estou com 52 anos, eu já vi muito isso acontecer. Até comigo mesma. Coisas que eu não fui... quando era pouco, eu não fui fiel, eu não fui... Quando chegou no grande, eu não... Também, quando eu tinha abundância daquilo, que eu não fui fiel no pouco, eu não continuei não sendo fiel no muito. Isso é uma realidade. Então, a generosidade não é sobre recursos, é sobre a graça de Deus. E é isso que Paulo está ensinando à igreja de Corinto, que a igreja de Corinto tinha abundância de recursos, tinha abundância de habilidades, estava pronta para transbordar na vida de outra igreja que estava precisando, que estava necessitando. Então, assim, o que a generosidade pode ser? A generosidade pode ser o tempo que você tem para ofertar, para ajudar alguém. Pode ser ouvir alguém atentamente. Numa conversa, você pega seu celular, coloca de lado e ouve aquela pessoa. Esteja presente naquela conversa. Às vezes a pessoa não tem ninguém para ouvi-la, não tem ninguém para escutá-la. E quando você joga o celular aqui do lado e olha nos olhos da pessoa e entrega ali seu tempo, seu ouvido, você está sendo suporte emocional para essa pessoa. E está sendo cura de Deus na vida dessa pessoa. Deus está dizendo para a pessoa que se importa com ela porque levou até ela alguém para ouvi-la, alguém para gastar. O tempo é muito precioso, né? Vale muito dinheiro o tempo, né? Inclusive tem um ditado que fala, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Você também pode ser generoso com conselho sábio, com intercessão, quando você intercede pelo outro, quando você para um tempinho do seu dia para orar pelo outro, para pedir, não para si, mas pelo outro. Isso é ser generoso. Alguém que tem sempre uma boa conversa, alguém que tem sempre uma palavra de encorajamento. Às vezes as pessoas te procuram, falam, eu preciso falar com a Janete. Oi, Janete, amiga querida. Eu preciso falar porque a Janete vai ter uma palavra para mim. A Janete vai ter uma palavra para mim. Às vezes a pessoa está tão angustiada, ela lembra de você, porque sabe que você tem uma palavra que vai refrescar, que vai trazer refrigério. Isso é alguém generoso, que sempre tem uma palavra de encorajamento, sempre tem uma palavra que traz cura. Recurso material, sim, dinheiro mesmo. Às vezes você pode ser generoso também com o dinheiro que você tem. Você pode dar apoio emocional, pode dar suas habilidades e autoridade espiritual. Às vezes aquela pessoa está tão confusa, está tão perdida nos pensamentos dela que ela não sabe que decisão tomar e vai até você e você tem autoridade espiritual para dar um direcionamento. As habilidades também é algo que você pode doar. Eu lembro uma vez, eu tinha, meus filhos eram pequenos e eu morava perto de duas senhoras. Uma idosa e outra semi-idosa. Uma era mãe e outra era filha. Elas moravam perto da minha casa. E foi uma fase na minha vida onde eu não tinha dinheiro para nada, assim. Se eu quisesse dar uma oferta, um valor simbólico para alguém, eu não teria para dar. E eu me lembro que sempre quando eu levava meus filhos
na atividade física que tinha, gratuita, que a gente levava os filhos lá à tarde, eu passava pela casa delas, na porta da casa delas, e sempre voltava passando na porta da casa delas. E um dia eu estava voltando, eu cheguei lá e falei assim: oi, amiga, eu vim aqui fazer almoço para você. Eu vim aqui cozinhar para você. E ela falou: Fernanda, quem te contou que ela estava tomando medicação tão forte que estava lá deitada no sofá e ela não tinha força para cozinhar? Ela falou, eu estava aqui pensando como é que eu ia dar comida para minha mãe, que ela tomava uns remédios muito fortes. E esses remédios tinham um efeito colateral muito grande. E ela era alguém que não tinha necessidade nenhuma financeira, essa minha amiga. E ela não precisava que eu desse algum dinheiro para ela. Mas ela precisava da minha habilidade. Ela precisava de um apoio emocional, de alguém que dissesse: olha, eu me importo com você. Então, por várias vezes, eu passava lá, vim fazer um caldo para você aqui à tarde. Eu ia lá e cozinhava para ela. E era assim, aí teve um dia, outras vezes eu passava e falava: amiga, eu vim hoje fazer uma faxina na sua casa. Então eu parava lá e meus filhos ficavam brincando, amava a casa dela era de 2 andares. Eu falava: amiga, hoje eu vim aqui fazer uma faxina para você. Ela tinha dinheiro para pagar uma faxineira, gente, mas como ela tomava medicação forte, sabe quando a pessoa não tem assim ela não tinha essa, não pensava, não tinha essa eu não consigo dizer pra você. Sabe quando a pessoa toma muitos remédios, medicação, tem muita depressão? A pessoa não tem esse tino. Goiás fala tino. Não tem esse tino de ir atrás dessas coisas. Não tem, então ficava ali, ela, à tardes ali. E quando eu entrava na casa dela, a luz de Jesus entrava, porque eu sou muito alegre, né? Meus filhos também. Então a gente levava luz para aquela casa. E eram 2 irmãzinhas, e eu sempre terminava o dia, quando eu fazia faxina na casa dela, e eu não fazia aquilo por dinheiro. Nunca fiz por dinheiro. É porque a graça de Deus derramada sobre mim era tão grande que eu queria de alguma forma transbordar na vida daquela irmã. Eu não fazia, nenhum dia eu fazia por dinheiro aquilo. É porque aí, quando era no final do dia, quando eu terminava tudo, eu fazia um culto, cantava hinos da época que a vozinha era jovem, né? E orava e aí ia embora. Então eu fazia isso. Então quando eu me mudei de lá, ela sentiu muito isso, porque ela sentiu falta disso. Mas Deus levanta outras pessoas para transbordar na vida delas. E ela era alguém que transbordava muito recurso financeiro na vida de missionários. A mãe dela, na casa da mãe dela, nasceram muitas igrejas. Muitas igrejas. E ela tinha um coração missionário, ela não tinha apego ao dinheiro que ela tinha, a aposentadoria dela, ela sempre estava sendo generosa. Ela não precisava de dinheiro, ela precisava de um apoio emocional. Ela precisava que alguém usasse as habilidades para sentir ali Deus dizendo: eu te amo, eu amo você. Então, às vezes, tem alguém perto de você que está precisando de uma habilidade sua. Sabe, de algo que você já tem. E Deus multiplica isso que você já tem. Aqui esse texto está dizendo: olha, Deus é poderoso para fazer que lhe sejam acrescentadas toda a graça. Você tem graça suficiente para viver sua história, certo? Mas no seu caminho existem pessoas que vão precisar um pouco da graça que tem em você. Então o que Deus faz? Ele acrescenta o que você tem. E aí, em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, você transborda em toda boa obra. Sabe, na Bíblia mostra a generosidade de várias formas. Eu não vou conseguir colocar tudo, porque a Bíblia é muito rica sobre isso. Mas em 1 Reis 17, capítulo 17, versículo de 8 a 16, mostra a viúva de Sarepta. Mostra que a generosidade que ela teve com o profeta ativou o milagre na vida de algo que ela precisava muito. Mas ela pegou o que ela tinha e obedeceu o que o profeta. Porque ela viu que era um homem de Deus. E se o homem de Deus, se o profeta estava dizendo: você pode fazer um pão e dar para mim, depois para o seu filho, que não vai faltar pão, não vai faltar o material para você trabalhar, ela viu que ela não tinha nada. Mas o que ela tinha, ela podia ser generosa com o que ela tinha, mesmo ela sendo tão pouco. E fala que foi acrescentado para essa viúva. Foi ativado um milagre no céu para ela. E ela se tornou alguém que nunca mais passou falta de algo que ela tinha pouco. Porque foi acrescentado. Se você for ver em Atos, capítulo 4, de
6 a 37, ou capítulo 9, de 26 a 27, você vai ver Barnabé. Paulo estava cego, estava inseguro. Ele não sabia em quem ele podia confiar. Ele estava com medo, porque era uma realidade que ele nunca tinha passado, que ele nunca tinha enfrentado. E agora, a partir daquele momento, o grupo que ele liderava, o grupo que ele estava, não mais o aceitaria, porque ele se tornou agora alvo da perseguição deles. E quem deveria ampará-lo, não ia amparar porque era justamente quem ele perseguia. Então ele estava no meio ali de um conflito emocional, de um abandono, de uma insegurança muito grande. E veio Barnabé com o amor de Deus e deu para Paulo um suporte emocional e deu para Paulo um encorajamento e um direcionamento espiritual para a vida dele. Barnabé foi usado por Deus para derramar algo que ele já tinha na vida dele. Ali não fala que Barnabé foi no banco, sacou uma quantia ou pegou um tipo de riqueza para entregar. Paulo não precisava ali, naquele momento não era dinheiro que Paulo precisava. Paulo precisava de alguém que tivesse um tempo, que dedicasse ali tempo, que ouvisse, que o encorajasse, que tivesse uma habilidade espiritual para trazer revelações direto de Deus para indicar quais eram os próximos passos, o que ele ia fazer a partir dali. E Barnabé foi e entregou com muita generosidade o tempo dele, o ouvido dele. Todas as habilidades que ele tinha, ele deu ali para Paulo. E deu muito bem, porque Paulo já saiu dali depois que se separou de Barnabé, pronto para derramar e transbordar a graça de Deus em todo lugar que ele ia, né? Se você for ver João 12, capítulo 12, versículo de 1 a 8, você vê Maria de Betânia, ela derramando aquele perfume caro aos pés de Jesus, enquanto ninguém ali naquele lugar honrou Jesus, lavando os pés de Jesus, dando importância à presença de Jesus ali. Aquela mulher o considerou a pessoa mais importante da vida dela. Derramou algo que valia muito, que custava muito, porque ali ela entendia que estava diante dela alguém que merecia tudo que ela tinha de mais importante na vida dela. Estevão, em Atos, do capítulo 6 e o capítulo 7, você vai ver que Estevão transbordou de graça e verdade. Mesmo sendo apedrejado, ele conseguiu olhar para aquelas pessoas com o olhar de Deus, do jeito que Deus via aquelas pessoas que não sabiam o que estavam fazendo, estavam cegas no entendimento, por isso estavam agindo daquela maneira, o apedrejando. Ele olha e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não conhecem você, eles não conhecem a graça, eles não conhecem o evangelho como eu conheço. Então, a gente vê ali que muitos transbordaram ali generosidade, cada um de uma forma. A mulher do fluxo de sangue, você fala, mas que generosidade foi que ela transbordou? Fé? Muitas pessoas estão querendo que nós transbordemos fé, que a incredulidade ela é instalada na humanidade, já está ali. E é necessário que a gente veja alguém que transborde em fé, para que a nossa fé seja aumentada, seja acrescentada. E aquela mulher do fluxo de sangue, em Marcos capítulo 5, versículo de 25 a 34, ela transbordou fé. Ela falou: eu tenho certeza. Eu nem preciso que ele fale comigo. Eu nem preciso que ele me toque. Se eu tocar apenas num pedacinho da roupa dele, eu vou ser curada. Então essa mulher transbordou fé. E o que é que você pode transbordar hoje na vida de alguém? O que você pode transbordar? Você pode transbordar a intercessão. Orar com intensidade por alguém. Você pode, no seu trabalho, na sua casa, às vezes você acha que seus filhos não precisam. Meus filhos já sabem que eu amo. Meus filhos já sabem que eu elogio, não precisa eu ficar elogiando, eles já sabem. Sabe, é na nossa casa que nós precisamos transbordar generosidade. Quanto tempo faz que você não fala uma palavra de encorajamento para os seus filhos? Quanto tempo faz que você não fala uma palavra de encorajamento para o seu cônjuge? Mas eles já sabem o que eu... Gente, nós sofremos ataque na nossa mente todos os dias. Todos os dias, o inimigo das nossas almas quer descredibilizar a nossa identidade com Deus. Quer manchar a nossa identidade. Quer dizer para nós que nós não somos.
E nós precisamos, principalmente das pessoas que mais nos amam, que sabe quem a gente é, que derrame palavras de encorajamento. Então, às vezes você fala, não, mas meu filho já sabe que eu amo. É enxugar gelo, ficar falando palavras de encorajamento pro meu filho. Isso é falta de generosidade. Se você não tem capacidade de ser generoso com quem é da sua casa, você não vai ser generoso com ninguém. Se você é alguém que fica economizando palavras de generosidade com o seu, você não vai ter palavras de generosidade para derramar sobre o outro. Então comece na sua casa, encoraje seu filho, encoraje sua filha, sabe? Olha para sua filha e fala, minha filha, você é cheia de Deus. Como eu sou grata a Deus pela sua vida. Isso precisa ser uma rotina, porque sua filha todo dia, ela recebe ataque na mente dela dizendo que ela não é, dizendo que ela não pode, dizendo que ela não sabe. O seu filho olha todo dia para a vida dele e só vê a incompetência, só vê o fracasso. E você, como mãe, como pai, precisa olhar para ele e falar palavras de encorajamento. Muitas vezes nós falamos, as nossas palavras é de cobrança. Que dia que você vai fazer isso? Você ainda não ligou lá, você ainda não resolveu esse assunto. E às vezes nós nos perdemos de ser generosos para os nossos filhos. E muitas vezes você acha que você encorajando os outros, você está sendo generoso. Generosidade é em toda boa obra, é em todo o tempo, em todas as coisas, tendo tudo o que é necessário. Você já tem tudo que é necessário para ser generoso com seus filhos, com as pessoas da sua casa. Sabe, às vezes nós derramamos muita cobrança com os nossos. E nós esquecemos de encorajá-los. Nós precisamos ser generosos com os nossos em casa. Às vezes, se você fala, não, mas eu sou generoso com os meus filhos. Tudo que eles precisam, eu ajudo, gente. Nossa, só esse mês minha filha já levou tantos reais da minha conta. Já paguei conta do meu filho. Mas existe mais generosidade que a graça de Deus pode transbordar em você. Porque o que você transborda em graça na vida dos seus filhos, dos seus familiares, vai atingir outras pessoas. A generosidade na sua casa, ela precisa ser derramada, ela precisa ser construída, porque aí não só você vai levar generosidade para o mundo, você já tem um exército pronto na sua casa, que onde eles forem, eles vão derramar generosidade. Muitas vezes nós não percebemos, mas nós cobramos muito sim, porque nós amamos os nossos filhos, né? Nós amamos o nosso cônjuge, a gente quer o melhor deles, a gente quer... Mas muitas vezes nós temos deixado de ser generosos com ele, porque achamos que só de dar o sustento já é suficiente. Não é. É tempo de qualidade, é ser ouvida, é ser suporte emocional, é ter conselhos sábios, o amor na prática, na atitude. Então, em nome de Jesus, que você possa entender o que é generosidade e ser generoso. Ser generoso é você estar disposto e confiante de que a necessidade sua e do mundo tem uma fonte inesgotável de graça de Deus para suprir. Cada uma da sua necessidade e da necessidade do outro. Só que eu e você, nós somos o canal, nós somos o braço de Deus, onde Deus vai transbordar e nós vamos transbordar na vida do outro. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, você precisa entender o que é generosidade de verdade. O que essa generosidade representa na nossa vida não é abundância de recurso, é abundância da graça, porque é através da graça, se precisar de recurso, você vai transbordar na vida do outro com recurso, de tempo, as suas habilidades. Em nome de Jesus, receba nesta manhã justamente o que Paulo está ensinando para a igreja de Corinto aqui. Olha, Deus é poderoso para fazer que lhe sejam acrescentadas. Você tem habilidades, Deus acrescenta mais habilidades para que você abençoe outro. Você tem dinheiro, o que Deus acrescentar, chegou um dinheiro aí da onde você nem estava esperando, Deus vai colocar alguém na sua mente para você abençoar, algum projeto da igreja, algum projeto no seu trabalho. Deus vai trazer. Ele vai acrescentar você em todas as coisas, onde tem necessidade, em todo o tempo, porque você vai ter tudo o que é necessário e você vai transbordar em toda boa obra que aparecer na sua frente. Toda boa obra. Em nome de Jesus, coloque a mão no coração, eu vou orar por você, mas antes eu queria dizer, se essa live fez sentido para você, pode compartilhar com as pessoas que você ama. E eu queria que eu vou postar essa live
no TikTok, vou postar essa live no YouTube, vou postar essa live aqui no Insta, e lá nos comentários você coloca: eu serei generoso com o que eu tenho. Coloca lá nos comentários: eu serei generoso com o que eu tenho. E comece na sua casa, viu? Comece na sua casa. Porque aí já, além de você ser generoso com o que você tem, seus filhos, seu cônjuge também serão generosos com o que eles têm. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, perdoa, Senhor, todo o tempo que perdemos na nossa vida esperando ter para poder ajudar o outro, sem perceber que já temos, que o Senhor já colocou, e o Senhor vai acrescentar quando nós precisarmos que seja acrescentado. Mas nós podemos ser generosos o tempo todo, em todas as coisas, em toda boa obra, porque tem graça suficiente para abundar e superabundar na nossa vida, para que sejamos generosos com o nosso irmão. Nós queremos ser generosos com o que temos. Nos ajude a enxergar, a ver, porque muitas vezes pessoas de fora têm visto que nós temos tantas coisas e nós olhamos para as nossas mãos e achamos que estão vazias. E o Senhor já nos deu o suficiente para derramarmos na vida dos outros. Então nos ajude a ver, nos ajude a enxergar o que temos, que o Senhor quer acrescentar para que transbordemos na vida do outro. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo e de toda enfermidade da sua alma nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.